Jonas capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Versículo 3: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quem diz amém? Amém. Pastor Hermengardo já citou muito bem, fazendo referências em que essa semana, que a partir de hoje, já dia 6, nós já estamos na semana missionária. O nosso trabalho mais efetivo será na sexta-feira, dia 11, com a presença do pastor Sérgio Bastia. Essa igreja muito bem conhece, é pastor do campo eclesiástico de Murici. E no domingo à noite, pastor Dario Marinho, que trabalhou na Argentina, pôde visitar a obra que ele estava dirigindo e que Deus estava fazendo grandes coisas naquele lugar. A irmã Denise já falou dentro de uma reflexão nesta noite sobre Isabel e Maria, sobre João, o precursor de Cristo, a manifestação da glória de Deus, descendo em forma sobrenatural sobre Maria, e ela concebe e vai visitar a sua prima lá nas montanhas, uma distância de 168 quilômetros, muito longe, irmãos. Então, o próprio João era o arauto do Senhor, que veio preparar o caminho do Senhor. E Jesus, a manifestação do Verbo de Deus, o próprio Deus, na apologia de João, no capítulo 1, tudo quanto Deus era, o próprio Cristo era, e ele, pelo mistério da encarnação, veio ao mundo como o próprio tabernáculo de Deus que habitou entre nós, que o próprio João afirma de uma forma muito enfática que os olhos deles contemplaram a magnificência da revelação de Deus na terra. Então, missões é um assunto que está na mente de Deus. É desejo de Deus salvar o homem caído, o homem que desde o Éden prevaricou contra Deus, desobedecendo uma ordem tão simples de não comer do fruto proibido. Deus havia dado uma gestão para este homem, de que este homem poderia fazer tudo, menos que não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem engodado, a mulher foi traída, enganada pela serpente, segundo Paulo escreve aos Coríntios, e ela sendo enganada pela serpente, logo ela passa este processo para Adão, e Adão, que não deixou de ter a sua tão grande culpa, porque ele era o gerenciador primário da raça humana, pecam contra Deus, e Deus os expulsa do jardim. Mas há uma proposta, há uma promessa de Deus de que da própria semente da mulher, Deus iria levantar um que iria esmagar a cabeça da serpente.
E essa promessa de Deus ao longo da história, desde Gênesis a Apocalipse, ela vem sendo revelada através da história. Nós temos desde todo o Antigo Testamento como a preparação desta manifestação do Verbo de Deus. Nos Evangelhos nós temos a manifestação tanto predita pelos profetas que falaram, imbuídos do Espírito de Deus, foram homens de revelações e profetizaram acerca do reino do Messias, da preparação do povo de Israel. Aí vem o livro de Atos dos Apóstolos, que é a propagação da revelação dos Evangelhos. Logo depois de Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas na explanação primária do apóstolo Paulo, que fez um sistema programado e aí criou a sistemática de falar de vários assuntos necessários e pregado pelo próprio Cristo. Depois nós temos o livro de Apocalipse, que é a total desfecho de toda a história. Nós estamos aqui, lemos 3 versículos do profeta Jonas. Quando nós falamos de Jonas, qualquer pessoa, sendo evangélica ou não, logo lembra de uma grande cidade, Nínive, lembra de um grande peixe que engoliu o profeta. E também lembra de Jonas, que foi desobediente a um chamado de Deus para ir à grande cidade de Nínive. E aqui está o relato do livro profético de Jonas. Tudo quanto Deus propôs no coração do profeta, este homem deveria fazer e não fez, desobedecendo a voz de Deus. À guisa de introdução, o nome Jonas significa pomba, e a pomba, na verdade, é retratada principalmente no livro de Cântico dos Cânticos como uma expressão de carinho, em que o amado se refere à amada como uma pomba singela, como uma pomba que pode trazer a esperança e a correspondência do amor perfeito entre o homem e uma mulher, que dentro de uma analogia é a própria revelação de Deus entre Cristo e a sua amada esposa, que é a igreja lavada e remida, comprada com o sangue de Jesus Cristo. A princípio, irmão, Jonas já era bem conhecido, porque Jonas, ele foi constituído profeta por Deus, e no Reino do Norte, isso está escrito no 2º livro dos Reis, capítulo 14, versículos 23, 24 e 25, aonde ele vai profetizar, a princípio, no reinado de Jeroboão II. Jeroboão II faz parte dos 19 reis do Reino do Norte. Nós falamos aqui na sexta-feira que passou que o reino foi dividido porque Roboão quis implantar uma política desastrosa. O reino é dividido, 10 tribos vai para o norte, 2 tribos vai para o sul, em 930. E este profeta profetiza justamente no reinado de Jeroboão II. É importante dizer, irmão, que a despeito de que este homem, Jeroboão II, ele implementou as fronteiras de Israel a ponto de se comparar com tudo aquilo que Salomão fez. O que vicejava em Samaria nessa época? Havia um descalabro moral, havia uma coerção econômica dos pobres, principalmente, aonde os impostos foram aumentados cada vez mais. O que havia mais? Havia uma decadência religiosa, o povo voltou-se para a idolatria, o povo voltou-se as costas para Deus, mas havia uma promessa de Deus de entregar as fronteiras, de entregar inimigo, e Deus cumpre. E o profeta que Deus usa para transmitir essa mensagem para Jeroboão II é Jonas. Então Jonas, ele foi conhecido dentro do Reino do Norte. É bom, importante ver, nós falamos aqui na aula pela manhã, dentro de uma pequena fala, que nós precisamos entender o que era o profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era aquela pessoa que falava por antecipação, era a pessoa que recebia
recebia as revelações de Deus, a iluminação de Deus, e profetizava para o povo. E quando eles profetizavam, Deus cumpria na íntegra, não falhava nada, porque o profeta não era um adivinhador, o profeta não era um astrólogo, o profeta era a boca de Deus falando para o povo, e Jonas era a boca de Deus que se revelou para o povo do Reino do Norte. Aleluia. Agora vem Deus e quer fazer uma obra no meio dos pagãos. É interessante que quando nós falamos de missões, muitas vezes dentro da nossa ótica cristã, e quando nós fazemos um trabalho missionário, a nossa visão é que quando as pessoas ouçam a palavra de Deus, logo essas pessoas se convertam a Deus. Às vezes nós vemos campanhas, cruzadas, cultos, em que várias pessoas que não ainda aceitaram a Cristo como Salvador, as pessoas ouvem, quando se faz o convite, não tem muito sucesso. Às vezes 1, 2, 3, 4, quando se converte 10 pessoas, é uma festa. Então é desejo nosso que quando a palavra ela seja pregada, que haja conversões de vida. Este livro revela, irmãos, o que é a graça de Deus. Revela o que é o amor de Deus na história. Em Tito capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É desejo nosso que a nossa família seja salva, é desejo seu, desejo meu, é desejo da igreja que o evangelho alcance o mundo todo, é desejo, é vontade. E a palavra de Deus, comissionada ao profeta Jonas, é que ele vá até Nínive, que naquela época era presidida, chefiada por Assurdã III, que já havia alguns declínios econômicos e sociais dentro de, mas ainda era uma grande potência. Os assírios eram pessoas más, que oprimiu Israel durante muito tempo. E qual era a maldade deles? A maldade deles era pegar os cativos de guerra, principalmente os homens, e para causar impacto emocional, psicológico no exército opositor, eles tiravam o couro da pessoa viva, colocava nos muros para saber que o destino dos prisioneiros dele tomariam a mesma forma. O que é que os assírios faziam? Os assírios colocavam chumbo derretido para que as pessoas pudessem beber como água. O que é que os assírios faziam? Matavam as pessoas, tiravam o fígado e faziam adivinhações. O que é que os assírios faziam? Cegava os olhos dos seus prisioneiros e cortava ali a língua e deixava eles sangrar até a morte. É esta cidade que Deus manda Jonas pregar a sua palavra. É um profeta, a palavra de Deus na boca dele é verdade. Ele sabe que aquilo que ele fala, inspirado por Deus, vai acontecer. Aí Deus disse: olha, Jonas vai até Nínive, esta cidade mal, perversa, porque a sua maldade tem subido até mim. Jonas ouve. O que é que Jonas faz? Sai de Gat-Hefé e vai até Jope. E a Bíblia diz, tentando fugir da presença do Todo-Poderoso, como muitas vezes eu e você fazemos
a mesma coisa e não queira ser antagônico, porque isto é verdade nua e crua. Deus comissiona, Deus manda, Deus desperta, Deus revela, e muitas vezes nós queremos fugir da presença de Deus. Mas Davi, no Salmo 139, diz: da onde fugirei da tua presença? Se eu subo aos montes, tu já está lá me aguardando. Se eu desço ao mais profundo do Senhor, tu estarás também. Se eu vou para longe, lá nas extremidades da terra, e coloco a minha cama, a tua presença já me envolve. Se eu estou em escuridão, a escuridão para ti é luz. Então eu não posso fugir da presença de Deus. E esta palavra para você nesta noite: você não pode se esconder da presença do Todo-Poderoso. Aleluia. O interessante, irmãos, é que às vezes algumas circunstâncias, elas nos garantem que nós podemos fugir da presença de Deus. Nos garante. O próprio Deus, eu creio assim, porque este livro aqui é um empecilho para a teologia liberal. Por que é empecilho? Porque é um livro de milagres, um livro de coisas supernaturais. É um livro de coisas improváveis. É um livro que fala de um grande peixe que come um homem e depois vomita. É um livro que fala de uma cidade impenitente, mas que Jonas prega e 120 mil pessoas se convertem. Então é um livro de milagre. É um livro que um homem desce para o porão e acha que se escondeu de Deus, mas Deus manda uma tempestade, o mar fica revolto e os marinheiros descem para ver que o profeta está dormindo profundamente. Glórias a Jesus. Então os teólogos liberais têm dificuldade para entender esse livro. E eles dizem: isso aqui é uma novela, isso aqui é uma invenção dos judeus, isso aqui não aconteceu. Mas Jesus, em Mateus capítulo 12... inclusive, é o livro mais citado na Bíblia, no Novo Testamento. Jesus citou Jeremias, Jesus citou Isaías, mas 3 versículos, irmãos, é dado ao profeta Jonas. Aí Jesus disse: uma geração má e perversa, adúltera, me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, a não ser de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites lá no abismo. Assim será com o Filho do Homem. Então Jonas é verdade, é real. Eu acredito no milagre que está no livro. É o Deus da revelação, é o Deus do milagre, é o Deus que controla a história, que controla Israel, controla Nínive, controla o mundo todo, Japão, Estados Unidos, China, Argentina. Ele é Senhor do globo da terra, controla o cosmo e tudo está nas suas mãos. Glórias a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa vida está nas mãos de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Então é o Deus da história. É o Deus que criou os cosmos. É o Deus que criou as galáxias, os planetas, os meteoros. Criou os anjos, as coisas visíveis e invisíveis. É o Deus que manda, é o Deus que pode, é o Deus que ordena, é o Deus que cura, é o Deus que dá paz, é o Deus que vê, é o Deus que ouve, é o Deus que anda, é o Deus que abre, é o Deus que levanta, é o Deus que abate, e é o Deus que fala, e a terra se derrete, e os montes tremem na sua grande presença. Versículo 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. A minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que nada foge do olhar perscrutador de Deus. Seus olhos são como chamas de fogo. Ele contempla o
oculto e o escondido. Nada foge da sua presença. Um profeta que quer fugir. Um profeta que sabe que o que ele fala, Deus vai cumprir. Eu não sei se você crê, mas eu creio que naquele dia específico, Deus toca no coração do capitão do navio para ancorar em Jope. Irmão, tudo está no controle de Deus. Tudo, tudo, tudo. Eu não creio em acaso. Eu creio em providência de Deus. O navio atraca no porto de Jope. E por incrível que pareça, tem vaga. O profeta desce 54 quilômetros de Jerusalém até Jope. E no porto, ele fica sabendo que aquele navio vai para Tarsis. Tarsis, irmãos, é uma cidade próspera, onde tem cobre, ouro, prata e muitas indústrias. Então Jonas disse, eu vou para Tarsis e lá Deus não me encontra. Lê de engano, para onde você for, Deus está ali acompanhando e com farol alto, irmãos, não é baixo não. Ele vai, compra o bilhete da passagem, compra a passagem. Ao pensamento de um profeta que foge. Eu desço para o porão e lá eu descanso, ninguém vai me achar aqui e nós estamos livres. O navio solta as cordas, começa a zingrar os mares. Aí Deus que manda no vento, Deus manda na chuva, Deus manda no trovão, Deus manda no raio, Deus manda na igreja, Deus manda na sua casa, Deus manda na sua vida, Deus manda na sua família, Deus manda nos seus negócios. Aquele que troveja dos altos céus mandou que a tempestade comece a fazer o mar ficar bravio, porque no navio tem um homem que precisa cumprir uma missão. Glórias a Jesus. Aleluia. Jonas desce, versículo 4. Mas o Senhor mandou do mar um grande vento. Só Deus sabe falar com o mar, irmãos. E fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se, ou ia a pique. Mas Jonas estava onde? No porão, dormindo. Irmãos, o mundo está em polvorosa, irmãos. O mundo está clamando por uma palavra. A gente prega, pessoas mandam o WhatsApp que estão apavoradas. Mão na cabeça, não sabe o que fazer. O mundo está em tempestade moral, espiritual, econômica, social. E tem muito profeta dentro do porão dormindo profundamente. Mas Deus, nesta noite eu creio e vou profetizar nesta noite de olhos abertos. Deus está levantando uma geração que vai profetizar ao mar e ao vento, e Deus vai dar calmaria nesta terra. Glórias a Jesus. Aleluia, aleluia. Se você crer, levanta as mãos e glorifica o nome do Eterno, daquele que vive, daquele que está aqui nesta noite e daquele que fala no meio da igreja. Glórias a Jesus. A tempestade está aí. O navio está à deriva.
somente por causa de um profeta desobediente, que não ouviu a voz de Deus. Irmãos, que problema um crente, uma pessoa que crê em Deus, confia em Deus, não obedece, que problema causa não somente a igreja, mas a sociedade também. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Se vocês que são sal da terra perder o sabor, tornar-se insípido, para nada presta. A não ser para quê? Ser jogado, pisado pelos homens. Mas Jesus volta a dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode pegar uma candeia e colocá-la debaixo de um velador. Não pode. Mais à frente, Jesus adverte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não estão fazendo nada. Irmãos, se a igreja se cala, o navio vai a pique. Mas não vai não, porque Jesus disse que as portas do inferno não iria prevalecer contra a igreja. Nesta noite Deus tem uma palavra para o profeta Fujão: levanta a tua cabeça, ergue-te, que o Senhor tem uma obra para fazer na tua vida. Glórias a Jesus. Versículo 4. Desculpem-me, versículo 5. Então temeram os marinheiros. Quem não teme numa tempestade? E clamavam cada um ao seu Deus, porque ali existia marinheiros fenícios e de várias nações. Então cada um com o seu Deus. Então, nesta hora vamos clamar aos nossos deuses. E lançaram ao mar as cargas. Tira tudo, porque senão a coisa está pior. Vamos começar a tirar as cargas para ver se melhora. E estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia o quê? Um profundo sono. Eu quero dizer que esse profundo sono no original é a palavra Hadã. E a palavra Hadã significa roncava profundamente. Quando eu vi isso aqui, me assustei, porque eu disse: Deus, toda noite eu conjugo o verbo Hadã. E não ria não, que aqui tem muita gente que também está na mesma condição do profeta. Ronca, ronca e ronca. Agora me explique, um profeta, uma comissão de Deus tão tamanha, e o profeta precisa, ou o profeta está dormindo ao ponto de roncar profundamente. E olhe que a tempestade está lá fora, e balança o navio para lá e para cá, e Jonas está dormindo. Mas eu creio que nesta noite o balançar do navio vai te despertar para que você faça o que Deus está mandando você fazer. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Eita, que coisa difícil. Irmãos, dormir é bom. Agora, ser dorminhoco é dormir além das contas, irmãos. É dormir quando tem problema, é dormir quando tem tempestade, é dormir quando tem agruras. Você não pode dormir, não tem que ficar acordado para resolver o que você tem que resolver. Encare o problema frente a frente. Porque dormir não passa problema. Tem gente que diz: eu vou tomar um calmante e vou dormir, amanhã resolve. Mas não passa o problema. Você se acorda, ele já está de pé esperando você. Não adianta. Levanta-te e clama ao teu Deus. Olha, se o deles não resolvem, vamos apelar para este homem aqui. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um
ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Não adianta, irmãos. Você pode correr para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, a sorte só vai cair na sua cabeça. Agora escute-me, versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Aí pergunta-se: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a terra que tu és? E de que povo tu és? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. A solução chegou, porque eles sabiam que este Deus poderoso é Senhor, que manda que os ventos se acalmem, que o mar bravio se acalme, e o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Jesus. Os homens perguntam: o que é que nós vamos fazer agora para resolver? O Senhor disse: não, vamos fazer o seguinte: se vocês me jogarem ao mar, tudo isso vai passar. Eles temeram. Ora, se o Deus de Jonas fez aquilo com Jonas no navio, imagina o que acontece se eles botam Jonas fora do navio. É pior. Mas Jonas disse: não, eu sou um desobediente, eu preciso que vocês me joguem para que tudo isso se acalme. Eles primeiro fizeram um voto a Deus para poder fazer isto aqui. O interessante, irmãos, é que tem gente lá fora que não conhece a Deus. Quando eu digo não conhece a Deus, não tem experiências com Deus como nós temos, mas que muitas vezes teme mais a Deus do que a nós. Pastor Isvaldo foi na casa do meu pai visitá-lo em um sábado passado. Eu já falei do meu pai ainda não faz parte do nosso meio, mas um homem que lê Bíblia, um homem temente a Deus, um homem que precisa mais e mais de Deus, um homem que tem 84 anos, mas tem uma fé que eu admiro por demais. E o pastor levou o livro da declaração de fé das Assembleias de Deus, entregou para ele, disse: seu Heraldo, está aqui, o senhor leia, tudo que está aqui está de acordo com a palavra de Deus. Eu fui visitar o meu pai ontem foi ontem mesmo, cheguei na casa do meu pai, quando eu saí, ele disse: diga ao pastor Orisvaldo que tudo que... Ele disse: eu estou quase terminando a declaração de fé. Diga para o pastor Orisvaldo que tudo que está nessa declaração de fé, eu creio e acredito em tudo que está aqui. Deus está trabalhando. Deus é Deus, Deus é fiel. Deus vai trabalhar na tua vida, na tua família, com aquelas pessoas que você tem orado. Deus vai descortinar algo tão grande que o nome dele será exaltado, marcado, reverenciado, e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Deus já havia providenciado um navio, passagens para Jonas. Aí Jonas cai no mar. Aí a Bíblia diz que Deus dá ordem ao grande peixe para que pudesse engolir a Jonas. Nesta noite você resolve o que você vai fazer. Ou você quer ir para Nínive de navio, ou você quer ir engolido por um grande peixe. Ser engolido por um grande peixe é problema, mas é milagre. E o peixe engole Jonas e desce para as profundezas dos abismos do mar. E Jonas clama e louva ao Deus Todo-Poderoso. E ele diz: cordões do inferno me cercarão, e eu desci às mais profundas águas, e estou em tremenda agonia,
mas eu creio naquele que me chamou e que pode resolver esta causa. E Deus disse ao grande peixe: peixe, vomita Jonas na praia. E o peixe foi, porque Deus manda nos peixes, Deus manda nos pássaros, Deus manda na natureza, Deus manda nos mares, Deus manda no cosmo, Deus manda na lua, Deus manda nas estrelas, Deus manda no sol, Deus manda nos planetas, Deus manda no dia, Deus manda na noite, Deus manda em tudo. Então levanta as mãos nesta noite, porque você serve a um Deus que manda em todas as coisas. Glória a Jesus. Aleluia. O primeiro profeta transcultural foi Jonas, irmãos. Primeiro. E é interessante que no texto hebraico Jonas só usa 5 palavras. 5. Ele diz que Nínive ia ser subvertida dentro de 40 dias, e aí o rei ouviu. Aí o rei disse: todo mundo vai seguir o meu exemplo. Eu vou tirar minhas vestes reais e eu vou colocar o quê? Pano de saco. E tem mais, todo mundo que tem liderança vai fazer a mesma coisa. Ninguém come, ninguém bebe, enquanto Deus não reverter este negócio. Tem mais, os animais também nem comem e nem bebem. Nós vamos jejuar para Deus mandar resposta. Deixa eu lhe falar com quem me ouve através da internet nesta noite. Deixa eu falar para você que está aqui nesta noite. Deus não vai te decepcionar neste propósito. Comece a se humilhar na presença do Senhor, que Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. E nesta noite eu recebo graça de Deus, e Deus também na minha vida está me dizendo que a partir de hoje Deus começa a fazer um reboliço tão grande que o nome dele vai ser exaltado de uma maneira toda poderosa, e nós vamos dizer: o Senhor está neste lugar, e a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Na sua família, nos seus sentimentos, nos teus negócios. Oh, glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Uma cidade com 120 mil pessoas. Aí eu desafio nesta noite: quem foi nas Escrituras que fez uma campanha para se converter 120 mil pessoas? Ninguém. Nem Pedro no Pentecostes. Não. Quem pode imaginar uma cidade todinha vestida de saco, sem comer, sem beber, esperando uma resposta de Deus? Oh, maravilhosa graça de Deus, irmãos. Maravilhosa misericórdia de Deus pelas almas que se perdem, que estão indo para o inferno, por famílias que sofrem porque têm filhos que estão nas drogas, por mulheres que sofrem porque têm esposos que ainda não se converteram ao Senhor, e se converteu, saiu, está com Jezebel lá fora, com Dalila, e nunca mais voltou para o seu lar. Mas eu quero dizer nesta noite: humilha-te na presença do Todo-Poderoso, que Deus está querendo fazer um milagre tão tamanho, que você vai glorificar o nome dEle na sua presença. Glórias a Jesus. Uma cidade que se converte ao Senhor. Para terminarmos, Jonas capítulo 4, versículo 11, Deus disse assim: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Que Deus nesta noite, irmãos,
nos impulsione para ganharmos vidas para Cristo. Que Deus nesta noite nos impulsione para que nós possamos dar um testemunho neste mundo caótico que oprime as pessoas. Que Deus nesta noite nos impulsione para que nós sejamos verdadeiras luzes neste mundo. Que Deus nesta noite nos mantenha salgados para que nós possamos passar este sal no mundo e preservar esse mundo da maldade. Que nesta noite Deus possa trabalhar de uma forma toda especial. Fique de pé, glorificando o nome do Senhor.